Meus amigos, que final absurdo foi esse da parte 1 da quarta temporada de Stranger Things. Eu confesso pra vocês que fazia tempo que eu não vi o final de uma série tão insano quanto esse. É sim a melhor e maior temporada de Stranger Things até o presente momento, cara. Basicamente, o que os irmãos Duffer, criadores da série, fizeram no 7º episódio foi jogar todas as cartas na mesa. Jura? Ficamos sabendo um pouco sobre o Vecna, a sua origem, motivações, o passado da Eleven, Projeto Nina, explicações sobre o mundo invertido. Porém, claro que no final do 7º episódio ele deixou várias dúvidas pra nós, fãs, a gente fritar a cabeça pra poder entender, mano. É uma cheiração de Nescau absurda. Estranho, mas isso é verdade. Então, por exemplo, quer ver uma coisa que o 7º episódio não respondeu pra gente, que deixou esse gancho absurdo? Por que que o Vecna, ele busca adolescentes? Por que que as suas vítimas são sempre adolescentes? Qual o critério dele para suas vítimas? Por que que o Henry lá, ele já aparece criança com poderes? Qual a origem dos poderes do número 1? De onde veio tudo isso? O que são os cipós do Vecna? Quando que o mundo invertido foi criado? Será que ele já existia quando a Eleven mandou o número 1 pra lá? Enfim, dúvidas como essas, o Tio Geek vai tentar solucionar e teorizar brevemente pra vocês no vídeo de hoje, cara. Então já se acomoda e se sentem, porque o vídeo vai estar um pouquinho longo sim, e se bora fritar a cabeça, cara. É cheiração de Nescau absurda hoje. É final explicado da quarta temporada de Stranger Things, parte 1. Bora! Hello, my friends geek na voz, e quando eu digo pra vocês que a Netflix colocou a régua lá em cima com esse 7º episódio da quarta temporada, é porque o bicho pegou, cara. A gente teve, tá, algumas respostas, né, em relação ao passado do Vecna, sua origem, suas motivações. Tivemos também respostas sobre o passado da Eleven, um pouco do mundo invertido, só que tudo isso acompanhado de um final alucinante. Os últimos 20 minutos do 7º episódio foram os melhores de toda a série Stranger Things. Mano, o que foi aquela cena do Vecna, o número 1, enfim, levitando a Eleven, quase matando, quase não, praticamente matou, só que a Eleven conseguiu, mano, essa cena daí não passava nem Wi-Fi. Isso é loucura. Mas, vamos começar pelo começo, né, porque nós vimos lá no núcleo da Rússia que o Hopper, ele conseguiu afastar temporariamente o Demogorgon com uma lança que na estaca, né, na ponta tinha fogo. E lembremos que essa é a principal fraqueza do Demogorgon, né, ele é sensível ao fogo, tanto é que na primeira temporada, né, o Jonathan, Nancy e o Steve quase mataram o Demogorgon com isso. Só que isso, meus amigos, nos leva a um questionamento bem interessante, que eu tô vendo poucas pessoas fazendo pela internet, tá? Será que esse Demogorgon que tá na Rússia é o mesmo da primeira temporada, que evaporou junto com Eleven no final do 8º episódio? Será que é ele? Não. Sinceramente, o Tio Geek acredita que não, porque quando a Joyce fechou o portal na terceira temporada, basicamente todas as criaturas no mundo, e não apenas em Hawkins, simplesmente foram juntos, elas morreram. E isso vale também pro Demogorgon que já estava na Rússia. Quando a Joyce ela girou as chavinhas, cara, todos os monstros do mundo invertido, seja Demogorgon, seja os Demodogs, cara, qualquer coisinha Demobats, eles morreram, independente se foi em Hawkins, na Rússia, na Alemanha, em Portugal, Itália, Holanda, todos morreram. Assim que ela fechou, foi embora. Agora, como esse bicho foi parar na Rússia, não sabemos, né? Talvez os soviéticos tenham aberto um portal por lá mesmo, ou então o Vecna mandou o Demogorgon pra Rússia só pra dificultar as coisas. Ainda não sabemos as respostas, né? Mas que esse Demogorgon é o da primeira temporada, eu tenho 100% de certeza que não. Que por falarmos em Demogorgon, meus amigos, olha só o que acabou de chegar aqui em casa, mano. Simplesmente a Pixel 3D, eles me enviaram, tá? Esse Demogorgon em 3D que, velho, olha o nível da qualidade. Esse daqui faz parte do pacote premium deles, tá? Que simplesmente vem com um NFT. Eu tenho um NFT de um Demogorgon, velho. Então, caso vocês queiram aí, ó, tá fazendo a encomenda de vocês, projetando algum objeto em 3D, ou então uma estátua dessa de Stranger Things, cara, entre em contato com a Pixel, vou estar deixando o Insta deles aí embaixo, que, velho, olha a qualidade da peça dos caras, mano. Isso chegou aqui em casa hoje e eu tô embasbacado. Eu tô namorando esse Demogorgon há muito tempo. Uhul! E com isso, nós vamos para o núcleo de Hawkins, que pra mim foi o melhor dessa quarta temporada, disparado. E aí a gente começa a ter algumas perguntas, né? Pô, o Dustin, o Lucas e a Erika, né, lá na casa deles, eles começam a se perguntar, mano, quem é o Vecna? Por que as vítimas dele são sempre adolescentes? Qual a origem, motivação? Quem é esse bicho? Aleluia! Isso porque o Dustin, ele deduziu que na hora de matar a vítima, o Vecna, ele cria uma conexão psíquica poderosa com a pessoa que abre um rasgo no tecido espaço-tempo. Ou seja, ele está abrindo mais portais para finalmente dominar e recriar o mundo a seu modo, mano. Esse daí é o principal objetivo do Vecna, pelo visto. Tanto é que mais pro
pro final do episódio, né, o Vecna, ele disse que quanto mais pessoas ele mata, mais poderoso ele fica. E isso, inclusive, poderia até explicar aquele cipós que ele tem, né, aquela espécie de teia de aranha. Pode ser aquilo, mano. Sendo que existem portais também em todos os lugares onde o Vecna fez uma vítima, né, e foi dessa forma que parte da turma, eles conseguiram sair do Upside Down e voltar pra Hawkins, né, porque lá eles foram até o trailer do Ed, que foi justamente onde a Chrissy morreu. Então lá tinha um portal que, por sorte, não estava sendo vigiado pelos Demobats. Quer dizer, não estava sendo vigiado, mais ou menos, né? Porque um dos Demobats avistou a molecada indo lá pro trailer do Ed no Mundo Invertido e avisou pro Vecna, né? A boa parte conseguiu subir, ou descer nesse caso. Enfim, eles conseguiram voltar pra realidade, só que infelizmente a Nancy foi pega pelo Vecna. Então tá provado. E em relação a Nancy, a explicação do porquê ela ter sido mais uma vítima do Vecna é basicamente por dois motivos, cara. O primeiro é porque ela é uma pessoa emocionalmente frágil. Podem observar, meus amigos, as vítimas do Vecna, eles têm certas semelhanças. Você pode traçar um paralelo, né? Porque basicamente todas elas estavam psicologicamente abaladas, traumatizadas. Que loucura. Então o Fred, ele morreu porque ele vivia com a culpa de ter matado uma pessoa em um suposto acidente de carro. A Chris vivia atormentado por algo envolvendo a sua família e morreu por isso. O Patrick aparentemente apanhava do pai em casa porque ele saía muito, e com isso ele foi mais uma vítima do Vecna. E a Max, a gente já sabe, né? Ela estava abalada emocionalmente ainda com a morte do Billy. E a própria Max, quando ela invadiu a sala, né, da orientadora, da psicóloga do colégio lá de Hawkins, ela começou a traçar certos paralelos, né, entre a galerinha lá que visitava a orientadora, porque todos eles tinham pesadelos, tinham dor de cabeça, se medicavam, e essas pessoas são presas fáceis pro Vecna. Eu só acho isso incrível. E infelizmente a Nancy foi uma delas, né, porque apesar da Bárbara ter morrido na primeira temporada, mas pelo que a gente viu, até hoje a Nancy carrega a culpa pela morte dela. Tanto é que o Vecna fala exatamente isso pra ela, né, então pelo fato da Nancy ainda estar emocionalmente abalada com a morte da Bárbara, ela foi mais uma presa do Vecna. Agora, se a Nancy ela vai ou não sobreviver, eu já adianto pra vocês que ela vai, mas eu vou teorizar sobre tudo isso no vídeo que vai sair hoje à noite aqui no canal às 18 horas, que é o vídeo de teorias, cara. É o principal vídeo dessa semana aqui no canal e vocês não podem perder. Então já ativem o sininho, deixem a voadora no like, se inscrevam no canal, porque hoje à noite às 18 horas sai o vídeo, a maior cheiração de Nescau do ano, que é a teoria de Stranger Things 4, cara. Vamos por mim. Nice. E o segundo motivo da Nancy ter sido mais uma vítima do Vecna foi simplesmente a quebra de expectativa, porque tudo levava a crer naquela cena que minutos antes seria o Steve quem iria ser pego por alguém, ou então pelo Vecna, e não a Nancy. Cara, todo o contexto, toda a cena preparou pro Steve se ferrar no final. Pô, os morcegos atacaram o Steve antes, ele tava todo ferrado, tava machucado, claramente ele é o guardião da turma, ele estava por último, mas na verdade foi a Nancy quem foi parar no Mindscape. Foi o que eu pensei. E assim, foi uma quebra de expectativa com uma resolução muito fácil, né? Porque agora a gente já sabe como a Nancy vai escapar do Vecna, né? É só o Dusty ali dar os fones da Max pra ela e pronto, ela ouve a musiquinha dela numa boa e vai conseguir fugir do Vecna. Ah, jura? Só que pela primeira vez, meus amigos, eu vou ter que discordar do Dusty Henderson, né? Porque ele tava deduzindo e teorizando lá com o Lucas e a Erika de que o Demogorgon seria o soldado. É como se fosse um tabuleiro de xadrez, tá? Demogorgon, o soldado, o Vecna, o general, e o chefão, o líder do mundo invertido, cabeça por trás disso tudo, pra eles, ainda era o Devorador de Mentes. E Dusty, eu discordo de você, cara. Pra mim, o líder dessa bagaça toda, o chefão, é o Vecna. Eu acho que não. E digo mais, foi o Vecna quem criou todos esses monstros que vimos na série até agora, né? Porque quando a Eleven mandou o número 1, ou Vecna, enfim, pro mundo invertido, o portal se abriu e logo de cara nós vimos uma de suas gosmas. E foi justamente essa gosma que o Will Byers cuspiu no final da primeira temporada e que no futuro originou o D'Artagnan, cara. Então eu não tenho a menor dúvida que todos esses monstros são criações do Vecna. Esse é o problema. Porque quando ele era criança, o Henry, lembremos que ele tinha um fascínio muito grande por viúvas negras, né, que são aquelas aranhas. Mas olha o paralelo, velho. Porque o cipó em que o Vecna repousa no mundo invertido não só é idêntico a uma teia de aranha, como o próprio Devorador de Mentes, com aqueles tentáculos, lembra muito a aparência de uma aranha. Ou seja, o Devorador de Mentes é como se fosse uma criação fantasiosa do Henry, do Vecna. Até porque quando ele era criança, o Henry era fascinado por aranhas, e agora ele cria monstros com formato de aranhas. E aí, meus amigos, explodir a cabeça de vocês faz sentido? Ou então o Tio Geek tá cheirando Nescau como sempre? Mas é uma loucura, mano, porque o Vecna, ele tem 4 nomes diferentes. Ele pode ser o Vecna, ele pode ser o Peter, ele pode ser o número 1, ele pode ser o Henry. Vou inventar mais o que pra ele?
E já que citamos aqui o pequeno e maldito Henry, vulgo número 1, vulgo Vecna, vulgo Peter, cara, lembremos que a série ela vem dando pistas pra gente de que ele era o Vecna desde o primeiro episódio, desde os 8 minutos iniciais, que a Netflix inclusive divulgou antes de lançar a série. Mas observe, porque quando a Eleven apareceu com os olhos sangrando e os experimentos mortos, a maioria da galera achou que, pô, foi a Eleven que surtou e quem tinha feito aquilo, mas na verdade não foi ela, porque se a gente observar o estado em que ficaram os corpos dos experimentos, todos os corpos estavam com os ossos quebrados e os olhos sangrando, ou seja, desde a primeira cena a gente já sabia que era o Vecna, porque é dessa forma que ele age com suas vítimas, né? Quando ele vai matar, ele vai lá, faz todo aquele ritual, ele quebra os ossos, uma parada meio exorcista. Não, não é verdade, não tem como ser. E outra pista também que a temporada deu pra gente de que o pequeno Henry de fato era o Vecna foi quando a Nancy e a Rob elas foram até o Victor Creel, né, no manicômio de Penhurst, pra poder descobrir melhor a respeito da família dele. E o Victor Creel, né, contando toda a história de como aconteceu, como foram as mortes e tudo mais, teve uma coisa muito estranha. Observe, porque a esposa dele morreu, a filha morreu, o Victor conseguiu escapar, só que o filho, o Henry, ele ficou em coma. Ele ficou em coma por uma semana e depois faleceu. Cara, vocês não achavam isso suspeito, não? Desde a primeira vez em que o Victor Creel disse isso, mano, na mesma hora eu já apontei, mano, esse moleque aí tem coisa estranha com ele, porque não é possível que o Vecna matou todo mundo, matou a esposa, matou a menina, quase matou o Victor, mas deixou o menino vivo, deixou o menino em coma. Tava estranho. Eu não tô entendendo. Isso pra mim na cena, cara, já não fazia o menor sentido, né? Tanto é que foi no 4º ou 5º episódio, se eu não me engano, que a Nancy e a Robin foram visitar o Victor Creel. E aí no último episódio é que tivemos a resposta, né? Porque os pais do Victor já sabiam que o pequeno Henry era diferente e tinha problemas. Eles só não sabiam o que era, velho. E eles acharam, né, que uma mudança de ares pra uma casa nova em Hawkins iria curar o pequeno Henry. Porém, o solitário Henry descobriu um ninho de viúvas negras morando na ventilação, que são animais que se alimentam dos mais fracos, trazendo equilíbrio a um ecossistema estável. Porque pro pequeno Henry, os seres humanos eram pragas que envenenavam o mundo e as aranhas eram as deusas do nosso mundo. Que loucura. Ou seja, o Henry, ele percebeu que ele poderia mudar, entendeu? Ele poderia reestruturar, reequilibrar o mundo simplesmente eliminando as pragas, que eram os seres humanos. Isso porque além de previsíveis, mas os seres humanos pro Victor só faziam coisas horríveis, né? Principalmente os seus pais, como ele disse. Então agora o Henry queria trazer o equilíbrio ao ecossistema, matando todos os seres humanos, cara. Legal. É uma motivação, inclusive, bem semelhante à do Thanos, né? Só que a diferença é que o Thanos queria matar metade do universo pra reestruturar o equilíbrio. Mas aqui o Vecna, né? O Henry, ele acha que tem que matar todos os seres humanos, porque a gente é praga. Não, convenhamos, né? O número 1, esse moleque, ele tá cheirando muito a chocolatada. Eu nem vou dizer qual é, porque você já sabe. E sinceramente, meus amigos, o Tio Geek aqui não gostou nem um pouco disso, cara, porque a real é que falta ainda a série dar mais explicações sobre as reais motivações do número 1, né? Não é possível que o grande vilão da série Stranger Things, ao longo de 4 temporadas, seja um psicopata qualquer. Esse é o problema. Agora, como que esse moleque, ele ganhou seus poderes na infância, a série, infelizmente, não deu essa informação pra gente, mano. Eles simplesmente jogaram que o Henry já tinha os poderes, né, desde criança, e aí foi desenvolvendo, mas e a origem, sabe? E as respostas iniciais? Eu tenho certeza, mano, que quando todo esse pepino passar, quando eles tirarem a Nancy lá do Vecna e resolverem essa parte do mundo invertido, eles vão retornar até o manicômio, né, do Penhurst e vão conversar novamente com o Victor Creel pra saber qual é a do Henry, mano. Afinal, o Victor Creel é o pai do número 1. Se tem alguém que pode desvendar a origem e os poderes do Henry, mano, essa pessoa é o Victor Creel. Tem certeza? Porém, o Henry, ele enxergava os humanos como medíocres, né, que só comiam, dormiam e se reproduziam dia após dia. E ele simplesmente via o ponteiro do relógio passar. Ou seja, é daí que veio o relógio. Porque pra mim, velho, sempre que aparecia esse relógio pra uma das vítimas do Vecna, pra mim, tá, eu entendia que é como se a vida da pessoa estivesse acabando, sabe? O tic-tac do ponteiro era justamente o tempo de vida da pessoa. E a Max, ela até disse que sempre que alguém tinha contato com o Vecna pela primeira vez, essa pessoa morria em até 24 horas. Ou seja, tic-tac é o relógio, o ponteiro, dizendo que você tá prestes a morrer, velho. Que saco! Então o Henry, né, aos poucos, ele foi aprimorando as suas habilidades e percebendo que ele podia mexer com coisas e entrar nas mentes das pessoas, né? E com isso ele viu a verdadeira face dos seus pais, cara. Pessoas completamente horríveis e que estavam estragando o nosso mundo. Mas é que tá, meus amigos, porque a mãe do Henry, em um determinado momento lá na mansão dos Creel, ela percebeu que era o seu filho quem estava fazendo aquelas coisas e ela queria internar o moleque, queria levar ele até o Dr. Brenner. Só que o Henry, ele não queria aquilo, né? E aí aconteceu aquela cena do jantar, onde o Henry, sem escolha, ele teve que matar a sua mãe, velho.
Ah, agora eu entendi! O Henry, ele não conhecia os limites dos seus poderes, né? Tanto é que de tanto usar suas habilidades, ele quase morreu, né? Ele ficou em coma e acordou nas mãos do Brenner, que era o médico que a mãe do Henry queria levar para ele se cuidar. Ou seja, o Brenner, ele não queria só estudar o moleque, o Brenner, ele queria controlá-lo também. E quando o Brenner percebeu que ele não iria mais conseguir controlar o Henry, né, por conta dos seus poderes, o Brenner, ele tentou recriar o Henry. Ele mudou o nome do moleque para Peter e fez dele a sua cobaia número 1. Ou seja, meus amigos, então é por isso que a partir do número 1, através do Peter, é que surgiram todas as outras cobaias. E todos os outros experimentos, eles tinham os mesmos poderes que o Peter, que nesse caso é a telecinese, né? A gente viu ao longo da série que a maioria dos experimentos, se não todos eles, possui a telecinese. Faz total sentido. E desde cedo também, né, o personagem do Peter, ele já era uma figura meio estranha pra gente, né? A série já tava dando pequenas pistas pra gente de que ele poderia ser o Vecna, né? Porque ele fazia um tratamento especial com a Eleven, dava uma atenção diferenciada pra ela, ele tocava diretamente no assunto do número 1, né? De que ele chegou a conhecer o número 1 há anos atrás e que isso e aquilo. Ou seja, o Peter era um personagem estranho e a Netflix mentiu pra gente antes de estrear a série, cara, com a descrição do Peter. Porque assim que saíram, né, as cartinhas contendo as informações sobre os novos personagens, a do Peter não dizia que ele era um funcionário do laboratório, dizia que ele era um funcionário do manicômio, lá do Penhurst, onde estava o Victor Creel. Só que na verdade não, né, a Netflix mentiu pra gente. Ele estava trabalhando no laboratório, ele era o número 1. Então desde aí, ele já era um personagem estranho. Agora eu saquei! E se vocês observarem também, né, quando o Henry ele revela pra Eleven que ele é o número 1, cara, é por isso que ele usava manga comprida ao longo de toda a série, porque eles não queriam revelar pra gente que ele era o número 1, então ele tinha que utilizar aquela manga comprida. Então desde então eu já vinha especulando, mano, por que que esse Peter que só fala do número 1, que a Netflix mentiu sobre as informações dele, que ele tava tendo contato com Eleven, ele era um cara estranho, e por que que ele usava a manga comprida? É pra gente não ver o número 1 dele? Não sei. E aí no final, o número 1 tentou chamar a Eleven, né, pra reformar o mundo do jeito que eles quisessem, mas a Eleven disse não, afinal ela é humana e principalmente tem compaixão, né, cara? E o Henry, ele se aproximou da Eleven esse tempo todo porque ele sabia que ela era a mais poderosa do rolê e juntos eles poderiam recriar o mundo, né? Então ele escolheu o peixe maior que por coincidência era o mais frágil mentalmente. E aí a Eleven, né, ela tentou ajudar o Peter também a fugir junto com ela, só que o Peter tinha aquele chip que ele disse que meio que localizava onde ele estava, só que na verdade não era isso. A gente sabe que aquele chip inibia os poderes do Peter, meio que trancava as habilidades dele, porque o Brenner, como a gente viu, queria controlar o moleque. Então é por isso que o tempo todo o Peter ele não podia utilizar os seus poderes no laboratório, ele não podia fazer aquela chacina, porque o chip não permitia. Não. Sendo que as instruções, né, que o próprio Peter ele deu pra Eleven fugir, cara, foi simplesmente genial do roteiro, né? Porque o Peter ele chegou pra Eleven e disse que ela teria que percorrer tal caminho, queria ter que entrar em tal lugar, sair não sei onde, e ela iria dar de cara na floresta, que é onde a Eleven iria conseguir fugir. E cara, a Eleven, ela guardou essa informação em 1979, que foi quando o Peter disse isso pra Eleven. E 5 anos depois, em 1983, a Eleven fugiu e ela foi parar justamente na floresta, que foi onde os garotos, né, o Mike, o Will e o Lucas simplesmente encontraram a Eleven, mano. Olha isso, a Eleven guardou essa informação do Peter em 1979 e só 5 anos depois foi que ela conseguiu fugir pela floresta, que foi onde o Peter disse que ela deveria ter ido. Mano, genial, pô. Faz total sentido. E com isso, né, a gente viu que os dois lutaram, essa cena foi absurdamente bem feita, a Eleven desintegrou o número 1 e ficou um buraco na parede que inclusive já havia aparecido no início do primeiro episódio, tá? Naqueles 8 minutos iniciais. Porque se vocês notarem, quando o Brenner chegou pra Eleven no primeiro episódio, depois do massacre, observem que o buraco já estava na parede. Estão vendo aí? Ou seja, alguém tinha saído ou entrado por lá. E no final nós descobrimos que o número 1 foi o responsável pelo massacre e lá dentro ele se transformou no Vecna. É impossível. E cara, esse personagem do Peter dá uma brecha pra Kali, a número 8, a irmãzinha da Eleven, retornar muito grande, mano. Porque se a gente observar ao longo da temporada, o Peter, ele vinha dando conselhos pra Eleven em relação aos seus poderes. Então ele chegava pra menina e dizia o seguinte: cara, se você quiser realmente vencer o duelo, quiser recuperar os seus poderes, você tem que canalizar sua raiva em uma lembrança onde você fique triste e com raiva ao mesmo tempo. Ou seja, eu já ouvi isso de outra pessoa. Ele achou forças numa lembrança do passado, uma coisa que deixava ele triste, mas também com raiva. Tem alguma lembrança assim? Os homens maus tentaram levar você de novo, e isso te deixou com raiva. Ótimo. Encontra essa raiva.
Ou seja, será que o Peter, ele disse isso pra Kali e ajudou a própria Kali a fugir do laboratório, assim como ele tentou fazer com a Eleven? Porque claramente, como a gente viu, a Kali não estava mais no laboratório quando a Eleven e o Peter fizeram toda aquela bagunça lá dentro, que nesse caso foi em 1979. Então a Kali, ela fugiu, ou então foi descartada, ou então saiu do laboratório antes disso. Mas enfim, eu tenho uma teoria muito boa sobre o que aconteceu com a Kali, eu vou explicar ela melhor no vídeo de hoje, que vai sair às 18 horas, cara, então não perde, essa teoria tá muito boa. E o mais engraçado é que os funcionários do laboratório, né, como é o caso do Peter, número 1, ele tem um chip implantado na cabeça, mas os experimentos, eles não têm, né? Porque a Kali, por exemplo, ela conseguiu fugir e tá aí no mundão. Então como é que a Kali, criança, ela conseguiu sair do laboratório, conseguiu fugir, enquanto o Peter teve que implantar um chip na cabeça e ficou lá durante anos? Novamente, é outra perguntinha, outra brecha aí que esse 7º episódio deixou pra gente e que eu vou tentar solucionar e teorizar pra vocês no vídeo de hoje, que vai sair às 18 horas. Vocês não perdem por esperar, velho. E lá no mundo invertido, finalmente tivemos algumas respostas a respeito do Upside Down, né? Isso porque a Nancy conseguiu se comunicar com o Dusty, né, através das luzes, que é algo que tem na série desde a primeira temporada, né, com a icônica cena lá do Will e a Joyce se comunicando pelos pisca-piscas. E malditos sejam os irmãos Duffers, mano, eles acabaram com a nossa graça, cortaram o nosso barato, porque uma das teorias mais populares entre os fãs e que existe desde a primeira temporada é que o mundo invertido seria, na verdade, o futuro de Hawkins, seria uma representação futurística da cidade, mas é o oposto, mano. O mundo invertido congelou, é o passado. Não é normal. Isso porque lá no mundo invertido, a Nancy, ela chegou à conclusão de que eles na verdade estão no passado, né? Mais especificamente 6 de novembro de 1983, que não só foi a última vez em que a Nancy escreveu no diário dela, como também foi o fatídico dia em que o Will Byers desapareceu, velho. Ou seja, meus amigos, de alguma forma, que a série não explicou ainda pra gente, o sumiço do Will em 1983 fez com que o mundo invertido congelasse no tempo, ficasse preso em 1983. Cara, que loucura! Isso é loucura! Porque isso não faz o menor sentido, né? Porque ao longo da série nós vimos que as ações do mundo normal afetam automaticamente o mundo invertido. Então quando o Jonathan e a turma atacaram fogo no Demogorgon em Hawkins, isso se refletiu no mundo invertido, foi instantâneo. Então como que o mundo invertido congelou em 1983, sendo que a Eleven abriu o portal e mandou o Vecna em 1979? Pô, o mundo invertido deveria ter congelado no tempo em 79 pela primeira vez, e não em 83 com o sumiço do Will. Por que foi em 83? Você é louco! Louco? Mas enfim, você já sabe, eu tenho palpites, eu tô aqui formulando teorias e o vídeo vai sair hoje às 18 horas aqui no canal e vocês não perdem por esperar, cara. Ó, tô vendo esse vídeo que tá aparecendo aqui em cima? Cara, clique neles, que foi a minha análise sem spoiler da 4ª temporada. Vai lá ver que tá muito bom. Não se esqueçam de se inscrever embaixo, ativem o sininho, se inscrevam, façam tudo. Me sigam lá no Insta, @LucasMGeek, deixem a voadora no like, que é nóis, cara. E comentem embaixo também se vocês gostaram desse final, se vocês tiveram dúvidas, se não entenderam alguma parte, que o Tio Geek vai estar lendo aqui todos os comentários, capite? É isso, até a próxima, valeu, falou e fui!